Fala, rapaziada, você acompanhou essa resenha da hora com o Rodrigo Vessone, você que segue a gente aqui no YouTube. Muito obrigado pela participação na conversa com o Vessone, que foi muito bacana. Siga a gente aqui no YouTube, curta a nossa transmissão, ativa o sininho. Você que segue a gente também no Instagram, no TikTok, muito obrigado pela presença e pela conversa, pela participação que você teve aqui com a gente nas redes sociais com o Vessone, que foi muito legal. Eu comentei no final da nossa live com o Vessone que a gente ia ter um tempinho para organizar aqui a mesa. Eu tô aqui do lado do Cascão, fala Tamo Casca. junto, Toca nóis. o hino do Corinthians aí, Cascão. Tamo junto, dia Eu não especial sou, aqui eu pra não sou o gente. Neto, mas eu peço pra tocar o hino do Corinthians. E tá aqui com a gente o doutor Joaquim Um cara Grava. que gosta do hino do Corinthians, né? Doutor Joaquim Grava, que tem muita história no Corinthians, uma participação muito importante na história do Coringão. Doutor Joaquim Grava, muito obrigado aqui pela presença. A gente agradece muito a você por colar aqui no Alambrado. Vamos trocar uma ideia bacana hoje. Bom, boa noite, né? Boa noite a vocês dois, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui, boa noite a todos que estão nos assistindo. E eu estou pronto aí para a gente bater um papo aí. Joaquim, posso já Manda começar? ver, Cascão. Eu queria saber como foi o convite, vamos do começo, né? Como foi a sua chegada ao Corinthians? Como foi o convite para chegar lá? Enfim, que ano que foi? É uma coisa muito interessante, inclusive tem um livro sobre isso, né? Medicina Futebol Clube. Eu, na adolescência, eu adorava jogar futebol, só que eu tive um problema no joelho, na época, eu tinha 15 anos de idade. E você sabia, cara, naquela época a medicina, ela não tinha nenhum tipo de exames, eram cirurgias convencionais e tal. E aí eu fui diagnosticado com lesão de menisco, e na época não tinha convênio, não tinha nada, Existia, né? era o Sandu, né? E aí minha mãe me levou no Sandu, e aí me operou, o doutor Cirino me operou. Ele me operou e nunca mais eu consegui. Eu jogava futebol assim, eu brincava, né? Então, mas eu jogava mais futebol do que eu estudava. Aí minha mãe, através de uma amiga, que ela era... E antigamente arrancava o menisco, né? Arrancava, tirava o menisco. Porque hoje sutura, né? Assim, eu operei o Ou joelho não, aqui, às vezes você tem que regularizar. Você pode suturar, é muito pouco, né? As regiões que você pode suturar, mas existe a sutura de menisco. Só que naquela época, nem o cruzado anterior existia, né? Ele já existia, mas não existia, não existia no diagnóstico, né? Inclusive, você tem dois caras aqui operados com cruzado anterior e foi o senhor que operou o meu ainda. Ficou bom? Ficou melhor que o outro joelho. Ah, graças a Deus. E aí, minha mãe conseguiu, naquela época, ela trabalhava de empregada doméstica com a patroa dela, Dona Edith, uma consulta com o doutor João de Vicenzo, que naquela época era o bambambam do futebol, operava jogador do Corinthians, do Palmeiras, seleção brasileira e tal. E eu fui ali no Hospital Dom Pedro, ali na Moca, se eu não me engano agora é Preventecênio ali, e eu cheguei lá na recepção, vendo o doutor João de Vicenzo sai da sala, vai para outra sala, vai para outra sala. Aquilo ali me impressionou. Tinha um monte de gente da minha faixa etária, provavelmente foram lá ser consultado por ele. Ele tinha acabado de operar o Clodoaldo nessa época. E aí... Ficou aquela magia. Tinha operado o Garrincha, ficou aquele... E aí eu estava ali no banco ali, antigamente eram bancos, né? Da recepção, aí eu falei para minha mãe, mãe, eu vou ser médico, ortopedista, tá? Vou ser médico do Corinthians, especialista em joelho e seleção brasileira. Que beleza. E deu Mãe certo. de Ná, né, pô? Aí ela, não, você está brincando, a gente não consegue isso, não tem dinheiro e tal, mas aí... Eu fiquei com aquilo lá na cabeça tal, e vamos embora. Eu tenho 2 irmãos mais velhos. Pô, você não gosta de estudar, você vai ser médico, você vai ser médico. A gente não tem nem condição de viver direito. Como é que vai pagar a faculdade de medicina? Só que eu comecei a estudar, entendeu, Fabrício? Entendeu? Estudar. Entrei na faculdade de medicina, já cumpri a primeira etapa. E aí, no 4º ano de medicina, um professor lá pediu para eu fazer um certo trabalho
de uma especialidade. Só que eu era o presidente da Atlética, e naquela época da ditadura ainda, né? Eu era o presidente da Atlética, então tinha algumas coisas, algumas vezes você tinha que faltar, cabular uma aula. E esse professor, coincidentemente, foram 2 aulas dele que eu não fui, porque eram aulas em grupo. E aí ele chegou para mim e falou, você vai ter que me fazer um trabalho de acidentes no futebol. Desculpa, acidentes no esporte. Eu falei, pô, como é que eu vou fazer isso? Não existe na literatura isso, né? Você tem diabetes, tuberculose, sífilis, mas isso não. Mas meu grupo, que era o mais 9, fala, pô, ele fez isso só para te ferrar, seu diretor, o presidente da Atlética. E aí, que naquele dia mesmo, à noite, eu fui numa reunião das escolas, e um que estudava na educação física era aquele Paulo Rogério, um goleiro do Corinthians, que teve uma parada cardíaca uma vez jogando, e o Osmar ressuscitou ele e tal, e depois E o doutor Osmar, na ocasião, era o médico do Corinthians? Na ocasião, era o médico do Corinthians. Ele tinha acabado de sair, quando eu entrei em contato com o Paulo Rogério. Aí o Paulo Rogério falou, não, eu te dou o telefone do Osmar, que ele te arruma isso. Tinha contado a história pro Paulo Rogério. Aí eu liguei pro Osmar. Aí o Osmar falou, não, vem aqui em casa. O Osmar de Oliveira pediu para eu ir lá. Aí eu peguei e fui. Aí chegou lá, tal, pediu para eu subir no apartamento dele. Eu almocei com ele. Eu lembro até hoje, a comida que ele mais gostava. Arroz, feijão, batata frita e um bife. E aí eu conversei, falei, não, deixa que eu te faço o trabalho, não tem problema nenhum não, tal. Aquele jeitão dele. O Osmar era gente boa. E fumando cigarro, né? Fumando. Não, enquanto tá Enquanto comendo... comia um arroz de feijão e um Se cigarro. deixasse, fumava, hein? Aí, ele falou, e outra coisa, como esse professor fez isso por perseguição, eu te faço trabalho, e fala para ele que eu vou lá dar aula. Que beleza, hein? Que moral. Aí eu cheguei pro professor e falei, se o Osmar vier, o grupo já está com 10, e o Osmar foi. E aí eu peguei uma relação com o Osmar de Oliveira. Naquela época podia, já no 4º, 5º ano, você tinha uma liberdade de poder trabalhar. Então eu comecei a fazer os jogos do interior pro Osmar, e às vezes eu fazia treino do basquete. Bom, me formei, tal. O Osmar me ligou. Falou, olha, ligou em casa. Eu estava fazendo a especialização de ortopedia e falou, olha, isso 3 meses depois de formado, hein? E só que eu já estava fazendo especialização. Tem uma vaga na Portuguesa. E eu te indiquei. E aí eu fui contratado pela Portuguesa. Que ano que foi isso aí, você lembra? 78. 78. E aí eu fui para a Portuguesa, tá, com o Marco Antônio Bezerra. Sim. Aí fui lá, fiquei com ele, e fiquei fazendo estágio, você tinha tempo naquela época para fazer, fazia um treino da Portuguesa e ajudava, quando não tinha plantão, os jogos de fim de semana. Com 9 meses lá, tal, me exigiram que eu fosse numa viagem, que o Marco Antônio tinha tido uma fratura no pé, que eu fosse 2 dias antes para o Bauru. Eu falei, eu não posso ir, senão eu vou perder o estágio e tal. Eu entrei aqui e tal. Bom, resumindo, eu pedi para sair. Falei, olha, meu desejo era o futebol, mas estou saindo fora. Não vou perder uma especialização. E aí o que aconteceu? Eu fiquei 10 dias desempregado. O Corinthians tinha um ortopedista, o Dr. Paulo, que estava se aposentando. E o Oswaldo Teixeira Duarte foi jantar com o Vicente Mateus. E o Mateus comentou com o Oswaldo Teixeira Duarte, que estava precisando disso, precisando daqui. Falou, tem um rapaz que estava lá, um estagiário. Começando, é fantástico, maravilhoso. E aí começou. Também nem sei porque o senhor Oswaldo falou aquilo, mas... Mas isso foi ali também, 79? Na troca de caipirinha, final de 78. Então aí você chegou no Corinthians então em 78, 79? Cheguei em janeiro de 79. E então você chega ao Corinthians praticamente junto ao Dr. Sócrates. Não, eu fui como ortopedista do Corinthians,
Como tinha infantil, juvenil e juniores, Não era no profissional não direto. tinha aquele 500 coisas. Eu fazia a ortopedia de todo mundo do clube e dos jogadores, e para não parar com o meu estágio, eu fazia 2 vezes por semana eu ia ver os jogadores do Amador e fazia o fim de semana. É. Deu para entender? Mas eu tinha ligação com o Com o profissional. profissional também. Aí pro profissional e aí, mesmo? E aí, porque assim, Profissional fui em 83. todo torcedor do Corinthians, quando se fala em Dr. Joaquim Grava, já imagina quantos caras que você não teve que ou recuperar, ou cuidar, ou tratar. E a gente faz um desenho da história sua e do tempo. Quantos caras? Vamos falar uns 5 nomes aqui, vai, doutor? Sócrates, Nunca operou. nunca operou. Enfim, mas até melhor você falar. Tentar elencar aí os 5 caras mais incríveis que já passaram pelas suas mãos no Corinthians. Não necessariamente de uma cirurgia, mas que você esteve presente com os caras. No Corinthians, entendeu? Tentar se elencar um top 5 de jogadores do Corinthians e pensar uma historinha legal de cada um deles aí. Neto, o Marcelinho Carioca, Sócrates, Casagrande, vai. Do Neto, que tá ligado diretamente com o cidadão aqui, com o Cascão, e eu também, porque a gente escreveu o livro do Neto juntos. Conta alguma história legal do Neto aí. Ele Neto? que falou uma É. do Japão lá. Nós fomos pro Japão. O Matheus trocou as passagens de executiva por Esse negócio dele não poder econômico. comer, né? E eu não deixava ele comer. Que ele não foi, deixa ele esse foi aí. sentado do meu lado. E nós fomos 24 horas de voo, eu e ele sentado no penúltimo banco, penúltimo poltrona, de um avião da Varig, aquela época era Varig, né? E eu cortando a comida dele para ele emagrecer. Foi muito sensacional. Eu tive uma história com o Neto muito interessante. Além da relação que a gente tinha, né? Uma relação muito boa, sempre gostei muito do Neto, o Neto sempre me respeitou. E aquela época era outro tipo de relação. Sim. Atleta com médico, médico com atleta. A gente convivia. Era menos profissional e mais de amizade, né? Saía, né? A gente podia sair. Hoje você não pode ver. Se você me vê eu tomando um café com o Cascão, vou dizer que eu tenho um negócio com ele, com você. Verdade. É um horror. Hoje ficou um horror. E um dia eu cheguei no Parque São Jorge e fui direto para minha sala. Eu estou ali na minha sala e eu vi que estava tendo uma reunião. O Flávio Trevisan, o Paulo auxiliar do Flávio Trevisan, o Aguinaldo Moreira e o Nelsinho. Você vê a comissão técnica de um clube como que era. Hoje Preparador tem de 20. goleiro, O auxiliar e o preparador preparador físico. físico. Tem nem auxiliar de técnico naquela época. Aí eu vi a reunião deles, entrei no meu consultório e fiquei conversando, nem sabia que eles estavam conversando. Aí daqui a pouco o Nelsinho passou na frente do meu consultório. Passou. Pô, e aí, Joaquim, tudo bem? Eu falei, tudo bem, Nelsinho. O Nelsinho estava conversando também, né? Nós tiramos o Neto do jogo contra o Atlético Mineiro. Semifinal. quartas de não, final de quarta 90, aquele que ele faz os 2 gols. quarta de final. Inclusive essa camisa aí, ó. Olha que legal. Aí eu falei, mas por que, Nelson? Não, porque o Flávio acha que ele está com excesso de peso, então nós vamos prepará-lo Pra final. para ver se na semifinal, se ele for para a semifinal, está melhor, né? O que você acha? Eu falei, eu acho que você está errado. Mas por que você está errado? Eu falei, olha, é melhor ter o Neto gordo do que não ter o Neto. É melhor ter o Neto com excesso de peso do que não ter o Neto. A história provou isso, né? Aí ele falou, mas por quê? Eu falei, porque o Neto decide. E esse que é o grande problema. O Neto decide. E ele mesmo com excesso de peso, o Neto tem uma qualidade, ele vai pelo atalho no campo, né? Que é uma gíria do futebol. E ele soube disso, Neto? Soube? Soube. Soube que Só se ele esqueceu, né? que queriam tirar ele do jogo do Atlético? Sabia. Ele acha, só se ele esqueceu, que ele está com O muita jogo coisa na daqui cabeça. ou o jogo de lá? Daqui. O jogo daqui, né? Tanto que o Neto tá pendurado, ele toma o 3º cartão amarelo, ele não joga o jogo da volta. Inclusive, do nesse meu livro da história da minha mãe, o Nelsinho deixou, né, autorizou eu publicar. E aí o Nelsinho falou, pô, é mesmo, né? Eu falei, pô. E jogou e foi o que Se o foi. time perder, Nelsinho, você até
vão falar para você que você não escalou o Neto. Que se o Neto tivesse, ganharia o jogo. Se o time ganhar, você fez o certo. Falou, pô, você tem razão. O Neto vai jogar. E jogou e fez 2 gols. Jogou, fez 2 gols e arrebentou. Arrebentou, foi o jogo da virada no Corinthians. O jogo da vida Arrebentou, dele, pô. ele fala isso até hoje. O jogo da vida dele e o jogo da minha vida como torcedor. Eu tinha Eu não 10 sei anos, se ele tava no Pacaembu. esqueceu dessa história. Essa história ele não... Esse tipo de coisa o Neto não esquece. É. E o Marcelinho, Joaquim? O Marcelinho... Figura, não? Figura, mas eu considero ele um dos melhores jogadores que eu... Melhor, vai. Da história do Da Corinthians. história do Corinthians, sem sombra de dúvida. O cara ganhou mais título. O Marcelinho era um tipo Neto, né? Mas só que ele ficou muito mais tempo. Sim. Dá a bola aqui pra mim que eu decido, nunca saía de nada. E ele não tinha problema de lesão, né? Teve só o pubis que eu operei o Marcelinho, né? Em 96. Mas o Marcelinho, falta. O Marcelinho se dedicava no Decidiu o treinamento jogo. como o Neto. Hoje não pode mais bater falta, né? Diz que cansa. Mas o Neto e o Marcelinho ficavam meia hora depois do treino, 40 minutos treinando falta. E qual a diferença, Joaquim? Você que pegou a geração de 80, 90, 2000 e 2010, agora no início de 2020 também, qual a diferença que você vê nesse lance da evolução física? O que você acha que mudou na parte médica mesmo? O excesso de mudou lesões? muita aí, em coisa. cima disso, até uma pergunta que tem a ver com isso aí. A gente não via na década de 90, por exemplo, era o mesmo time de 1 a 11, o cara jogava na quarta, jogava no domingo, jogava na quarta, jogava no domingo. E agora, com muito mais tecnologia, o cara não pode jogar na quarta porque no domingo ele vai se machucar. Mas o excesso de atividade não tem tecnologia. Você tem prevenção. Porque, na verdade, o futebol mundial, lógico, e eu incluo o Brasil nisso, foi em 1986, na Copa do México, que o futebol começou a se tornar mais físico do que técnico, mundialmente. É tanto que, a partir de 1996, apareceu a famosa pubalgia, que é a dor no pubis. Que é que o Rascaeta tá agora, né? Tá, agora, por quê? Porque o preparador físico e os próprios médicos do futebol não tinham noção de uma biomecânica. O que é a biomecânica? É os movimentos do corpo. Então, o que acontece? O Esforço trabalho repetitivo. físico que você fazia permaneceu o mesmo. Só que a atividade do atleta, você precisava muito mais do atleta, e o atleta não conseguia acompanhar isso. Para você ter uma ideia, a pubalgia, quando eu defendi a tese da pubalgia em 1989, que o mundo não conhecia pubalgia, não se conhecia. Achava ou era problema de próstata, ou era infecção urinária, mas ninguém tinha chegado a uma conclusão, que eu fui até defender a tese lá em Estocolmo, em Karolinska, que era uma desorganização, um desequilíbrio da musculatura adutora com a musculatura do abdômen. Por quê? O atleta começou a ter o adutor forte. O que é o adutor? Aquele que você vai no fundo e cruza. Aquele que você vai no fundo e cruza. E o abdômen fraco. Ou ele tinha o abdômen forte e o adutor fraco. Isso dava um desequilíbrio e atingia o pubis. Foi aí que foi minha tese. Por quê? Porque eu percebi que os atletas, os alas, começaram a ter mais pubalgia do que os outros. Porque o cara vai lá no fundo e cruza. O cara vai lá no fundo e cruza. E os atletas não estavam preparados. E aí foi uma das primeiras descobertas que revolucionou praticamente, começou a revolucionar a medicina esportiva. Depois, nós começamos a ter os exames suplementares. Não existia ultrassom, não existia nada. Você não tinha nem tomografia. Era exame clínico e o raio-x. Aí veio a ressonância. Com a ressonância, você começou Detectar com mais rapidez, né? muito mais rapidez e o que era. E- Antigamente se fazia, que a gente chamava, antes até da própria artroscopia, que hoje você tem uma noção total do que está acontecendo na articulação, você tinha que fazer
uma artrotomia exploradora, que a gente chama. Você abria para ver o que tinha. Não sei se você me entendeu. Entendi. Você, para saber que tinha uma lesão de Você ligamento... precisava abrir antes. Não, e na lesão de ligamento você fazia exame clínico, que praticamente hoje não se Que é faz o mais. da gaveta, né? Da gaveta. Em cima da pubalgia, tem duas perguntas aqui. O Dionísio Oliveira tá mandando uma pergunta, porque a torcida do Corinthians está alucinada com esse negócio da pubalgia do Arrascaeta. E ele tá perguntando aqui, o Dionísio Oliveira, se para você, lógico que tá longe, não sabe o diagnóstico, tá muito perto, se o Arrascaeta vai conseguir chegar a 100% na final da Copa do Brasil com essa pubalgia que ele tá. E já embala outra aqui do Claudinei, que é legal também. Qual a operação mais difícil e qual foi o jogador, se você puder revelar, que você já teve que fazer na sua carreira ali no Corinthians? Tá. Veja bem, o Marcelinho jogou quase um ano com pubalgia. O próprio Neto teve pubalgia. Você consegue controlar a pubalgia, porque a pubalgia nem sempre é cirúrgica. A última coisa que você faz para uma pubalgia é a cirurgia. A não ser que o atleta tenha uma hérnia e tal, aí você tem que operar a hérnia. Mas você consegue controlar, tirando ele de alguns treinos, fazendo essa reorganização muscular, você consegue perfeitamente deixar o atleta em condições para jogar. Equilibrar. Entendeu? Mas na sua experiência, olhando de fora, que é a pergunta do Dionísio, é uma curiosidade que a torcida do Corinthians Eu acho tem. que o Arrascaeta vai jogar e vai jogar o futebol dele E normal. tem malandragem também, né? Às vezes os caras fazem um H disso aí, né? Aí outra coisa, ele é muito técnico, né? O Arrascaeta não é um jogador de velocidade, né? Então é mais fácil ele se adaptar, mesmo tendo esse desconforto, do que um atleta de velocidade. De arranque. E a outra pergunta que é legal, do Claudinei, qual foi a operação mais complicada que você já fez no Corinthians? E se puder revelar qual foi o jogador Não, também. no Corinthians tive algumas cirurgias complicadas. Mas a cirurgia mais complicada que eu fiz de jogador de futebol, né, de outros clubes, como eu opero, foi do Maicon Leite do Santos. Nossa, aquela imagem feia, né? Que O ele Maicon dobra Leite ele lesou todos os ligamentos do joelho, não foi um cruzado. o joelho dobra inteiro, não foi? Ele teve, na verdade, uma luxação do joelho, né? O joelho dele deslocou. Estourou tudo. Estourou tudo. Inclusive, tem uma coisa interessante, tinha um repórter da Tribuna, esqueci o nome agora, de Santos. Eu operei o Maicon Leite, 3 dias depois o cara me ligou, me fez uma entrevista ao vivo e tal, né? E aí eu falei para ele ele falou, e o futuro do Maicon Leite? Eu falei, olha, pela gravidade da lesão, o Maicon Leite pode não jogar mais futebol. O que foi feita uma cirurgia para a vida normal dele, uma reconstrução. Uma reconstrução, né? Você sabe que o Maicon Leite voltou a jogar e o cara publicou que eu tinha falado que eu tinha errado. Que eu falei que o Maicon Leite nunca mais ia jogar. Falei, mas como que eu errei, pô? Pois é, mas aí tem... E tem algumas... Tem cara assim na imprensa. Médico do Corinthians erra, saiu lá. Tem alguns caras que... Você estava no Corinthians na época do Ronaldo? Qual, Ronaldo? Do Fenômeno? 2009? Se eu tava... Não sei, porque às vezes saiu e voltou. Você passou pelo Santos em 2005, não foi? Foi o Joaquim que levou, não foi? Foi. Não tem essa Pô, história? pergunta idiota que eu fiz agora. É porque eu Foi. fiquei na minha cabeça... Sabe o que é, doutor? Não. Eu fiquei na minha cabeça no período que você saiu do Corinthians. Não, eu Que saí foi do o quê? Corinthians. 2000? Não, mas 2003, conta a 2004? história do Eu papel, sa- do guardanapo lá. Outra Eu saí- pergunta eu idiota. saí do Eu Corinthians- perdi no... Eu saí do Corinthians em 2003. É. Aí eu tive um convite do Vanderlei para ir para o Santos em 2005. E eu fiquei fora do futebol, fiquei viajando, defendendo tese do meu parafuso para ligamento cruzado. Acho que o Cascão tem até o parafuso Tem aqui, que eu inventei. Tá JG aqui. Deu uma parafusada. E eu voltei para o Corinthians, na verdade. Eu estava no Santos, já tinha voltado para o Corinthians. Eu voltei em 2007, depois do Então eu fiz do ano. um lapso de Como um período. consultor, o Andrés, como já era diretor de futebol, ele tinha me contratado como consultor. Aí quando o Andrés assumiu em janeiro de 2008, eu fui para o Corinthians. Não para fazer jogo, nada disso, né? Mas para ser um tipo de um orientador ali de todo o departamento médico e retornar, né, a fazer as cirurgias que eu já estava fazendo em 2007, mesmo estando no Santos, eu fiz o Corinthians.
fiz do Giovanni, fiz do Roger Guedes. E conta a chegada do Ronaldo. Fala do Ronaldo. Não, do Ronaldo foi o seguinte, nós estávamos jantando. Ronaldo Fenômeno. Fenômeno. Estava o Todé, aquele... O empresário. Todé, Ricardo Rocha, o Andrés e eu. Nós estávamos jantando lá no... Não sei, não me engano, no Rufino, não lembro. E aí o Ricardo Rocha, o Todé, falaram, pô... O Ronaldo, por que não trazer o Ronaldo para o Corinthians? Que estava treinando no Flamengo, né? Com dificuldade. Aí o André, pô, você tá louco, não tem dinheiro, aquele jeito do André, né? Mas aí o Ricardo Rocha saiu do jantar, o Ricardo me ligou. Falou, olha, o Ronaldo quer ver se você consegue examinar ele, que ele está com problema no joelho, não está conseguindo recuperar, fazer uma recuperação. Você dá uma avaliada nele para ver o que ele vai fazer da vida. E como é que foi essa avaliação? E ele tinha sido meu jogador na seleção brasileira, eu tinha acompanhado a primeira cirurgia dele, junto com o Saian e tal. E aí nós marcamos de ir para o Rio, porque eu tinha um congresso no Rio de Janeiro. E aí nós fomos para o Rio, fui eu, o Todé e o Andrés. Aí chegamos lá, nós fomos para casa do Ronaldo, batemos um papo, o Andrés conheceu o Ronaldo. Nesse intervalo aí eu saí, o Bruno Mazziotti e o Ronaldo. Nós fomos assim numa sala que ele tinha ali no apartamento, eu examinei ele, vi ele, olhei as ressonâncias, falou, e aí, velho, o que você acha? Eu falei, olha, eu acho que você pode voltar a jogar. Mas estava ruim? Não por quê? Porque ele não tinha lesão de cartilagem, Casco. As lesões que ele teve foram graves. Só que a lesão dele era fora da articulação. E o grande problema de um joelho é quando atinge a cartilagem, que aí começa a impedir. Na verdade, o joelho dele estava apto. Na verdade, ele estava fora de forma. Ele falou, e aí? Eu falei, ó, vamos trabalhar que você volta a jogar. Mas o excesso é final de 2008, isso aí. Oi? Final de 2008. Final de 2008. Foi isso, ele chegou em 2009. Mas o excesso de peso não dificulta até nesse lance da... Dificulta isso para qualquer um. E aí, mostrou para ele, você pode jogar. E aí eu falei, vamos, tal, aquele negócio. Aí voltamos para a mesa, tá? E ele chegou para o André e falou, você vai me contratar quando? O André falou, como posso te contratar? Pelo amor de Deus. Ele falou, não, a gente acerta, vamos jogar. E ficou naquele negócio. E aquela história do guardanapo, é verdade? Eu não estava. É verdade, mas eu não estava. Sim, combinaram no guardanapo, porque ele deu o guardanapo lá com... Aí ficou aquele negócio, vai, não vai. Acerta ou não acerta, acerta ou não acerta. Até que um dia... E ele treinando no Flamengo. E ele não, já tinha parado. Já tinha parado de treinar. Até que um dia lá ele me ligou. Falou, pô, e aí, esses caras vão decidir ou não? O Ronaldo te tocou teu telefone no Ronaldo. Se decidir, eu vou embora para outro lugar. Aí eu liguei para o André, você não pode deixar um negócio desse, vamos pegar, pô. Você avalizou a vinda lá, do Ronaldo. Até segunda-feira e resolve. Isso era uma sexta-feira. Aí o Andrés resolveu ir. Aí ele foi para o Rio, teve essa história do guardanapo, conversaram. Aí eu sugeri que o Bruno Mazziotti viesse junto com ele. Nós não tínhamos o sem treinamento, nós já tínhamos o André já tinha feito uma reforma muito boa no Parque São Jorge, tudo novo, aparelhagem nova. E aí ele veio. Inclusive chamava o Dr. Osmar de Oliveira. Osmar de Oliveira, em homenagem ao Osmar de Oliveira, que é o Cepro, né? E aí ele veio, começou, demorou aquele tempo de 2 meses e meio, e foi essa sensação que nós tivemos. Né? E você acha que tem relação? Aí? Desculpa. Vai. Será que tem? Eu acho que só pode ter essa relação, porque o Ronaldo falam que foi um divisor de águas na história do Corinthians, a vinda do Ronaldo. Não só, eu digo mais na parte econômica, talvez a potência de mídia que o Corinthians se transformou. Mundial com a vinda do Ronaldo. E aí o CT virou CT Joaquim Grava. E você foi o responsável por avalizar a vinda dele. Teria sido uma homenagem a você, Joaquim? Não acredito que foi pelo fato de eu ter orientado,
endossado a vinda do Ronaldo, porque quem assina o cheque era o Andrés. Na verdade, Sim, quem bancou mesmo foi o Andrés. Mas na né? assinaria você não desce Um ao monte de volta, crítica. Muitas pessoas que depois se vangloriaram, que trouxeram o Ronaldo. É tudo mentira, porque chegaram para mim e não queriam o Ronaldo. Teve um aí que saiu em Folha de São Paulo, dizendo que ele, Quem? o marketing dele, ele que pensou no marketing. Mas quem? É o Luiz Paulo, né? Que era Rosenberg? Não foi isso, não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Mas você tem a sensação, se naquele momento você tivesse falado Não não, dá, não o ia Andrés rolar. o Andrés Não, foi não ia pra frente. rolar. Não ia rolar, porque o Andrés não ia aceitar. tá certo. Tá? E também não ia rolar se o Todé, o Ricardo Rocha, a relação que eu já tinha com o Ronaldo também não ia rolar. Não fizesse Essa meio- relação fez com que o Ronaldo viesse. Não é que alguém acordou, né? Porque pareceu isso depois na imprensa, né? Parece que alguém no Corinthians acordou e falou: tive uma ideia, vou contratar Todo o mundo quer Ronaldo. ser o pai da ideia, né? Foi Foi. do jantar e da conversa. E da depois conversa, a visita no Rio de Janeiro. Depois eu voltei para o Rio de Janeiro para conversar com o Bruno. O Ronaldo já estava contratado, ninguém sabia. Aí me parece que o Neto deu um furo de reportagem. No jogo depois. aberto, na época era no jogo aberto. Ô Joaquim, e na Eu tenho curiosidade sobre um outro jogador que eu queria perguntar pro doutor. E a evolução física dele, o emagrecimento dele foi muito rápido. E na época o pessoal teve gente da imprensa que falou que ele teria tomado algum remédio para emagrecer alguma coisa. Não teve nada disso. Não. Já começou a ter uma cobrança muito grande em cima em mim, né? Mas muito grande, e do Andrés. Ele não joga, porque nós estava tudo preparado. Na época, além do Bruno Mazziotti, o Valmir era o Valmir Cruz, sim. era o preparador físico. Nós convidamos, na época, um preparador físico de atletismo, o Jaime. Ele veio até gratuitamente depois. Que fez com que o Ronaldo treinasse um treinamento diferente do futebol, para chegar naquela forma que ele chegou. Mas foi um problema muito sério, meu Cascão. Sim. Foram 2 meses e aí já começou desconfiança, ele não vai jogar, ele não joga, o André já preocupado, e agora, Joaquim, como é que nós vamos fazer? Eu falei, não, ele vai jogar. E você acha que o E a Ronaldo... estreia, porque a estreia dele foi contra o Itumbiara lá. Itumbiara. Quem que não passou quem que não passou a bola pra ele? E depois foi lá com o jogo e o jogo contra o Palmeiras. O Palmeiras imprudente. já subiu e fez aquele gol Que de ele faz. Mas eu queria perguntar, você quer alguma coisa do Ronaldo Não, ainda? Eu queria só sobre um outro paralelo cara que do tá na Ronaldo minha com o cabeça. Neto no sentido do peso, do excesso de peso. Tem alguma comparação entre os dois? Pelo porte físico, eu falo, de jogar, a potência muscular que eles tinham, mas o peso, excesso de peso, enfim. Não, na verdade, o Neto sempre teve excesso de peso. O Ronaldo, do biotipo dele. É do biotipo dele. O Ronaldo adquiriu o excesso de peso no final de carreira. Ah, sim. Então são coisas São distintas. coisas distintas. O Ronaldo era magrinho quando apareceu ali, 7 de Sim, setembro de lógico. 93. O Neto ele e o foi Zé magrinho Elias. também. A estreia Quando do Zé Elias quando era Não, na base Neto, do Guarani. Não, mas sempre foi. sempre foi cheio. Sim. A pergunta que eu queria fazer é sobre um cara que o Corinthians contratou recentemente. E ele não joga bola, não conseguiu jogar no Corinthians e ele veio com uma expectativa muito grande. Essa eu tenho curiosidade também. Você sabe até de quem eu vou falar. Sei. Do Luan, que é um cara que a torcida do Corinthians esperava muito, ele sempre foi corintiano e tal, chegou, foi o rei da América lá pelo Grêmio e não deu certo no Corinthians. Que resumo, o que aconteceu Você com o foi Luan? consultado sobre a vinda do Luan? Como foi Fui. consultado? Examinei. O que existe é uma coisa, um mito que ele tem problema médico. Não tem nada. É emocional. É emocional. Ele não tem nada. Aquele negócio que ele tinha problema no pé, ele nunca se queixou do pé. Na verdade, a única queixa que nós tivemos dele médica no Corinthians foi uma dor que ele começou a apresentar no quadril. Nós tratamos e ele ficou bom. Então você acha Nada. que é emocional mesmo? Emocional. E o Corinthians, Eu na acho que ocasião, quando ele começou a ser muito cobrado, lógico, analogamente, né, dentro das suas proporções, foi que nem o Ribamar.
Quando o Corinthians contratou o Ribamar... Que depois foi trocado pelo Neto, aquele que veio do esporte? Isso, é que pouca gente lembra. O Ribamar teve a mesma cobrança e não jogava. Ele veio do esporte com uma febre. Todo mundo queria o Ribamar e o Corinthians contratou ele. Eu lembro disso, 89. Você pode fazer até comparativamente, lógico, devido às suas proporções. É que o Luan ganhou a Libertadores e tal. Só que o Luan veio com isso aí que é machucado. Ele não jogava nunca. O Luan se queixou em nenhum momento do pé dele no Corinthians. E esse lance da depressão é uma coisa que acomete muito jogador de futebol? Olha, o diagnóstico de depressão é muito difícil de fazer, né, Cascão? Você pode ter uma alteração emocional e ser outra coisa. Na verdade, não houve oportunidade de se fazer esse diagnóstico dele. Sugere-se isso, né? Que ele tem algum problema emocional, porque ninguém esquece uma profissão tão grande assim, né? Eu acho que ele é um caso mais radical de um cara que chegou no auge e o cara não joga. Sumiu. Impressionante, o cara sumiu. Então, a explicação só pode ser essa, porque lesão ele nunca teve. Tem um outro cara que passou pelo Corinthians e que se esperava muito dele, ele até jogou bola bem no Corinthians, mas ele teve uma lesão, porque eu linkei agora as ideias, porque ele teve uma lesão muito grave, acho que de joelho, e recentemente ele se aposentou do futebol pela depressão, que é o Nilmar. Não, na época que o Nilmar foi no Corinthians, eu não estava. Que é 2005. Não, eu sei, que foi 2003. Você não chegou a trabalhar com o Nilmar? Que foi quando você foi com o Lucha pro Santos. Mas por que o jogador de futebol? Porque o jogador de futebol, ele ganha bem, ele tem estrutura do clube, ele tem, enfim, ele é cercado de muitos privilégios que o clube, que a profissão dele, e até por mérito do cara, porque ele é bom de bola, é uma profissão difícil, ele chegou... Por que o jogador tem esse sintoma de depressão? Porque o cara tem tudo. Não, o jogador... Veja é pressão, é personalidade. Mas várias pessoas têm tudo e entram em depressão. Porque o fato de você ter tudo não significa que você possa ter uma alteração bioquímica mental. Isso, dinheiro não compra uma bioquímica para o cérebro. Tem muita gente aí extremamente... O cara é rico, mas tem depressivo. Né? Entendeu? Não importa a classe da pessoa, a depressão e outras doenças que nós temos da mente é uma doença. E voltando ali no começo da década de 80, você chega no Corinthians então, em 79, participa às vezes do time profissional, né, ajudando em alguns momentos, mas vive também o período da democracia com o Dr. Sócrates. O final ali que eu participei. Tem que ter 4 por ali, né? Mas participou daquele super time que foi montado em 85. 85, né? Dunga, Sérgio Chulapa. Todos. Como é que era o Dr. Sócrates? Porque o Dr. Sócrates, todo mundo sabe que adorava tomar uma canjibrina. O Dr. Sócrates bebia. E embalando isso, é legal contar do antidoping. Dava cerveja, não dava antidoping antigamente? Era cerveja e comia pipoca. O Ronaldo... Quem que é? O Sócrates? Não, antigamente, o antidoping você podia tomar cerveja, pode ir na mais rápido. Tá. O Sócrates tinha dia que ele segurava a urina até o fim. O Neto e o Ronaldo, goleiro, contam isso também. Que eles faziam o combinado, quando eram os dois, eles seguravam até o limite. Antigamente o jogador gostava mais de beber do que hoje. Pelo que eu percebo, Mas deve ter o lance dos caras ganhar mais, ser um lance mais profissional, os caras têm medo de perder o emprego, né? Que não é o que foi o caso do Jô agora. Como é que você vê o caso do Jô, Joaquim? O Jô eu vejo como uma injustiça. Não sei. Eu também, eu falei não isso. Do clube. Do clube eu não vejo como... Teve que tomar atitude, né? Mas, qual o problema dele ter ido numa festa? Um pagode. Porque o Corinthians está jogando? Esse lance de hoje em dia... Não está no contrato dele, pô. Se você não jogar, você tem que assistir o jogo. Mas isso aí, como é que internamente não pega mal no elenco? Pô, a gente não, tava jogando, você tava internamente, muitas vezes, não pega mal. Mas você tem que resolver, porque externamente está pegando muito mal. Futebol sempre foi assim. Agora que tem que tomar esse cuidado, né? Muito cuidado, muito cuidado. Hoje você não pode fazer nada. E outra coisa também, né? A própria a situação dos clubes hoje, muitas vezes, leva a isso, né, Cascão? Por quê? Porque antigamente você
estava tendo treino, estava o repórter aqui do seu lado, você batia papo, conversava, via. Hoje, muitas vezes, a imprensa não sabe nem o que está acontecendo. É verdade. Porque vê, não tem, um não tem caso. contato. No dia que o Luan treinava todos os dias. O treino tá fechado. O treino está fechado. E o Adriano no Corinthians? Ô, Joaquim, aquela E o história do Adriano? Adriano que pegou mal, que o segurança parava o carro lá, que ele fugia das sessões de fisioterapia. Isso é verdade Fugia, ou não é? faltava. Faltava, quer dizer. Como é que... Como é que isso era internamente, assim? Não pegava Não, mal? Pegava mal, mas nós tentamos preservar. E eu acho que o Corinthians preservou ele até o último. Faltou muitas vezes. Ele não quis. Ama o Adriano. Eu acho que uma pessoa boníssima. Mas o Adriano tem aquele problema que não sou eu que vou falar, porque todo mundo sabe, né? Que é o problema do alcoolismo, que eu falo. Isso aí. E agora, ele não tem problemas físicos mesmo, ele teve problema do tendão de Aquiles, não foi isso? Ele rompeu o tendão de Aquiles. Só que a evolução, ela não teve uma evolução satisfatória, porque... Ele não se preservava. 3 dias depois saiu até um... Ele estava no shopping pisando Lembra no na chão. Folha de São Paulo? Lembro. Então, realmente, isso pode... Quer dizer, vocês tiveram um trabalho danado Mas para aí recuperar. tivemos um trabalho 10 vezes maior para tentar pôr ele para jogar. Até ele jogou e fez um gol. Decisivo Um contra o gol Galo. decisivo. Mas isso atrapalhou muito. O jogador, se não ajudar, não tem milagre, né? Se ele não se ajudar... Aqui hoje mudou a coisa também, né, Cascão? Desculpa até o desabafo Não, aqui. tem que falar, pô. Mas antigamente, se operava um jogador, o médico, operou o jogador, tá? Hoje eu fiz fisioterapeuta, né? Se o jogador ficar bom, você lê na imprensa toda, que o fisioterapeuta resolveu. Se ficou ruim, foi o médico que fez errado. E como é que é essa relação? Agora, se o fisioterapeuta prejudicar a recuperação e pode prejudicar, aí ninguém fala do fisioterapeuta. Falando então de agora, pegando o exemplo. Porque hoje, até hoje, existe essa coisa no Brasil, o departamento médico. O departamento médico era na minha época. Aí depois o departamento médico teve uma evolução. O departamento médico hoje do clube é multidisciplinar. Quando eu comecei no futebol, e por muitos anos, eu que passava alimentação, eu que passava a fisioterapia que tem que fazer, eu que operava, eu que falava com... Tanto que você segurava a boca do Neto. O preparador físico conversava comigo de carga mais, carga menos. Hoje não. Hoje você tem fisiologista, nutricionista, fisioterapeuta, auxiliar disso, auxiliar daquilo. Mas como é que você vê isso? Até eu dou um exemplo para você. Se o time tiver uma diarreia generalizada, quem vai dar entrevista? O médico. E quem que passa a alimentação? A nutricionista. Então ela que fez ela que fez a cagada e o médico que tem que responder. Isso que existe, eu não sei como mudar isso, tenho mais 15, 16 anos de vida, eu acho que não vai mudar. Porque é que nem a infiltração do Garrincha. Isso se tornou um mito no futebol brasileiro. Então, certas pessoas têm que entender que o departamento médico hoje não é só o médico. Lógico. É a equipe inteira, tem que cobrar. Fisioterapeuta. O fulano de tal, escuta, por que o Adriano não voltou a jogar, o fisioterapeuta? Que a responsabilidade era do fisioterapeuta fazer a cirurgia cicatrizar. Porque, veja bem, hoje você dá para o fisioterapeuta o diagnóstico. E o fisioterapeuta, dentro do protocolo, vai tratar aquele diagnóstico que você deu. Um exemplo que eu vou te dar. O São Paulo. Eu fui até no programa da Renata do Neto, eu não lembro. O Neto me perguntou. Porque a gente entrou várias vezes por telefone. O departamento médico de São Paulo, tá na corda bamba, tem 19 jogadores contra o Crespo. O que o senhor acha? Eu acho que tem que conversar com o preparador físico. Médico não machuca ninguém. O médico vai lá dar lesão muscular no atleta?
E é o fisioterapeuta que recupera o cara, assim, Não, na não. questão física, né? Não, não. Se demorar muito, um atleta tem uma lesão X e demorar, era para 1 mês e demorar 6 meses, pô, eu acho que aí tem que cobrar. Agora, o fato do jogador se machucar, o médico não tem que ser cobrado. É. Como é que é? O departamento médico de São Paulo é uma porcaria, tem 19 machucados. Mas peraí, quem machucou os atletas? Foi muita carga? Foi pouca carga? Foi excesso disso? E aí eu não via ninguém perguntar, chamar o preparador físico numa entrevista e falar, escuta, o que está acontecendo? Não sei se você me entendeu. Isso Entendi. é uma coisa que me deixa muito triste no futebol. Mas você não acha que é uma evolução natural? Enfim, eu digo do departamento médico. Quer dizer, departamento Não, eu médico acho excelente essa evolução. Sim, entendeu o que eu quis Excelente. dizer, né? Mas eu acho que a responsabilidade... Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Doutor Joaquim, daquele moleque lá que sonhou em um dia ser médico do Corinthians, quando você fez a... Não, mas deixa eu acabar de contar rapidinho. Então vai. Aí eu fui pro Corinthians, então, me especializei em joelho, que eu fiquei naqueles 2 anos. Aí fui em 98. Eu ia operar até a Carla Pérez. E de manhã eu passei no Sírio-Libanês, que minha mãe estava internada. Minha mãe estava com câncer no melanoma. Aí eu passei lá e falei, mãe, ontem me convidaram para ser médico da seleção brasileira. Quer dizer, eu já tinha completado todas as metas, né? Médico, cirurgião de joelho, Corinthians e agora... Deixou a mãe orgulhosa. Minha mãe olhou para mim, caiu uma lágrima. Eu sabia, filho. É isso. Aí eu fui lá operar a Carla Pérez, acabei de operar e o médico me avisou, falou, olha, sua mãe... Pô, parabéns. Conseguiu. Pô, só, Deu recado. só, Estamos chegando no próximo. estamos chegando no final, mas só para concluir, Joaquim... Tem 2 caras que eu queria ter, que é o Rincon também. Eu vi alguma coisa de uma história legal do Rincon, Manda acho bala. que de 98 ou de 97, que você ajudou o Rincon na reta final ali do Brasileiro, foi isso? Não. O que aconteceu com o Rincon? O Rincon, ele teve uma lesão muscular no adutor esquerdo, antes da final do Campeonato Mundial. Antes de 2000. 2000, é 99, 2000. É. E aí ficou aquele negócio, joga, não joga, joga, não joga, joga, não joga, joga, não joga. E aí nós fomos para o Rio de Janeiro, estávamos lá no Hotel Intercontinental, aí surgiu aquela coisa do Rincon, de contrato, lembra disso? Flamengo, Tanto que uma depois ele vai confusão. pro Santos. Só que a final era na sexta-noite. Aí na quinta-feira de manhã nós fomos até um CT, que era do Vasco da Gama, e nós fizemos os movimentos com ele, eu e o Melo, o Antônio Melo. E aí eu falei, como é que tá se sentindo? Dói um pouquinho, tal, pai. Pai, dói um pouquinho. Eles chamam assim, né? Ele chama de pai. E aí nós fomos pro hotel, tal, e o Oswaldo, nervoso, né? Porque, pô, não tem o Rincon, o capitão da equipe. Pô. O Rincon era de uma personalidade, uma presença em campo, que é difícil de se achar. Lógico. E aí eu tinha levado um ultrassonografista, olhou lá e falou, tá com edema, com ultrassom para ver o músculo. Eu falei, pô, então eu vou pôr ele para jogar. Não, como? Falei, eu vou pôr ele para jogar. Fui lá no quarto do Oswaldo, vou conversar com o Fred. Aí eu posso vir aqui conversar com o senhor? Pode. Aí eu fui lá com o Fred, e aí? Vamos embora? Falou, vamos, tá falando, eu vou. Aí eu fui lá, Oswaldo, ele vai jogar. E aí eu conversei com ele, Fred, segura, não bate muito com a esquerda. Porque se você for bater com a esquerda, bate de biquinho ou 3 dedos. Não bate de chapa que você pega o adutor. Jogou os 90 minutos. É isso. Só isso. O jogo Vai, mais importante da história do Corinthians. vai fazer isso hoje. Só Nunca você vai fazer. Liberou o cara com a edema. Tem uma história interessante também, com o Fábio Santos. O Fábio Santos, o Corinthians tinha um jogo, o Tite era o treinador, e ele estava se recuperando de uma fratura de clavícula, faziam já 2 meses, e tinha começado a treinar 10 dias. Aí eu estava indo para o Morumbi operar, aí estou subindo ali os caras americanos,
eu vi no rádio, acho que na Jovem Pan tem um negocinho de esporte, o Chicão deixou a concentração, não sei se vocês lembram 2011, disso. eu lembro disso aí. Eu não lembro, não sei qual que foi a história, mas disso? eu lembro dele. Deixou a concentração 2011. e foi embora, o Corinthians está sem zagueiro. Cheguei lá para operar, era 7h30 da manhã, 7 horas da manhã. Aí eu peguei o telefone e liguei para o Edu Gaspar. Falei, Edu, o que aconteceu? Aconteceu isso. Pô, o Corinthians está sem jogador, rapaz. Não vai ter jogador. E eu não sou o lateral esquerdo reserva do Fábio Santos. Era o Ramon. Ele tá suspenso. Ramon, aquele que veio do Vasco. Do Vasco, é. Aí eu cheguei e falei, pô, mas dá pro Fábio Santos jogar? Ele falou, como, pô? Falei, pede para ele vir aqui no hospital, vou ver se está totalmente consolidado, vai pro jogo. Aí o Edu mandou ele pro hospital, chegou lá às 9h30, no intervalo de cirurgia, fui lá, fiz Era o Corinthians e São Paulo. Corinthians e São Paulo. Fiz o raio-x e falei, Edu, conversei com ele aqui, pode jogar. Aí o Tite me ligou. Pô, Joaquim, eu falei, não, pode jogar. Não tem problema. Você garante? Eu falei, garanto. Pode ir. E aí começou o jogo, o Fábio no banco. O Castan, acho que era o lateral, né? Ele botou o Castan de lateral esquerdo. Machucou, o Fábio Santos entrou, jogou muita bola. Quer dizer, são coisas no futebol de hoje que não é um médico do Corinthians que não consegue fazer. Dificilmente um médico do futebol consegue fazer. Eu queria fazer duas. Uma é sobre as infiltrações que os jogadores tomavam no passado. Se hoje em dia, obviamente que a evolução da medicina mudou muito, mas o que eu tenho acompanhado, eu acompanho muitos ex-jogadores, enfim, porque eu faço Donos da Bola e vai muito ex-jogador lá, que eles têm muito problema de lesão que ficou do passado. Hoje em dia, o jogador, ele apesar da evolução física, ele sofre menos com esse tipo de infiltração. Os caras falam do secar, simplesmente tira do jogo e ele não joga. O que eu quero dizer é o seguinte: no passado o jogador se doava mais para o time nesse sentido de vou pro jogo, ou como é que é essa? Olha, se doava mais. Porque hoje entra, viu, Cascão? Entra o Neto tá com o tornozelo estourado, quadril. Isso. Vai machucar, aqui. vai ter uma venda daqui a pouco, o negócio, o jogo. Então hoje é mais complicado. Antigamente se doava muito mais. Contei as histórias aí, né? Até 2000. Sim. O caso do Rincon. Você acha que hoje um jogador ou o próprio treinador ia falar que não quero nem conversar, doutor. Verdade. E só para encerrar, não sei, depois você... Não, a gente está chegando no próximo. É que o doutor Renzinho faz a resenha aqui com 45 minutos, mas levantou a plaquinha dos acréscimos. E o Cascão tem eu queria saber o seguinte, Joaquim, eu queria falar da sua saída. Por que se deu a saída? Se ficou alguma mágoa de alguém lá? Se tem algum processo na justiça? Enfim. Agora? De agora. Não, eu não saí. O que aconteceu? Porque o Bruno Maziotti chegou lá... Eu sei, não. O Duílio me chamou, né? Nós estávamos com vários jogadores machucados, né? E como eu não tenho mais condições físicas e nem profissionais de ficar lá como eu ficava. Sim. Né? Eu fui contratado para ser um consultor que opera, faz isso, faz aquilo. Aí o Duílio deu uma ideia que eu achei até excelente, de trazer um gerente de saúde. E falou, pô, o que você acha do Bruno Maziotti? Eu falei, ótimo. Liguei pro Bruno. Você que trouxe o Bruno, então. O Duílio deu a ideia. Sim. Liguei pro Bruno, conversei com o Bruno, vai fazer isso, você vai gerenciar todo o departamento. E isso existe em vários clubes hoje do mundo, viu? Ah, é? Do mundo. O médico não precisa necessariamente ser o cara que comanda. Para fazer um gerenciamento de todo o departamento, que seria nutrição, fisiologia... Pode ser um outro profissional da saúde, não necessariamente o médico. Eu tive agora em Orlando, e o Orlando City sabia que eu estava lá, e que eu ia operar o Pato, né? Eu fui para lá, mas eu ia operar depois de 15 dias. Me ligaram para ir lá no CT
E o chefe do departamento, o gerente do departamento médico de todo Orlando City é um fisioterapeuta. Isso não tem problema. Então eu continuo operando todos os casos do Corinthians, continuo como consultor, opero feminino, Ontem mesmo operei o menino do Sub-17. Quer dizer, que não mudou nada. O que mudou é que eu não vou as 2 vezes por semana lá no centro de treinamento. Se eu for, vou tomar um café, bater um papo, mas não com aquela obrigação. Mas fisioterapeuta tem competência para avaliar o trabalho de um médico? Eu digo. Não, mas ele não vai avaliar o trabalho do médico. Ele vai gerenciar a partir Ele vai gerenciar o departamento médico. Doutor, você falou você falou do Pato, aí tem que perguntar, né, cara? O Pato. Por que o Pato não deu certo no Corinthians, doutor? Eu acho que o Pato não deu certo no Corinthians por causa daquele pênalti. Do Grêmio. Contra o Grêmio. Se não tivesse aquele... Que ali os caras ficaram putos com ele, né? Como é que foi o vestiário no pênalti? Acho que ele mesmo ficou puto. Né? Como é que foi o vestiário? Ele chegou no vestiário? Eu não estava lá. Chegou no vestiário e os caras foram pra cima Queria matar. As histórias são essas. As histórias são essas, né? Mas não deu certo por causa disso. Eu acho que depois, você viu, aí teve invasão, né? Foi aquela confusão. Também eu não sei se o Pato continua depois daquele pênalti, se ele ia ter tranquilidade para jogar. Não ia ter. Acho difícil também. Pô, tô só para terminar uma curiosidade. Só para terminar, só para terminar, várias vezes, mas é uma curiosidade minha. Daquele moleque lá que começou sonhando em jogar, em fazer parte do Corinthians, pro doutor Joaquim Grava hoje, vida consolidada, tudo certinho. O que significa o Corinthians para você? Tudo. Fora os meus filhos, é tudo, né? Que eu devo tudo ao Corinthians, né? Inclusive um filho seu tá lá. Eu fui importante pro Corinthians, né? Lógico. Mas se eu sou um Joaquim Grava hoje, né? Conhecido, foi o Corinthians, né? Que me deu essa coisa, essa projeção, né? Legal, doutor. E fora que eu sou muito corintiano. Né? Tem isso também, né? Todos muito nós somos. É isso aí. Pô, doutor, muito obrigado pela presença aqui com a gente no Alambrado. Mas mesmo não indo lá, não perco um jogo, viu? É isso aí. Corintiano é assim, né? Assiste todos. Corintiano tem que ser assim. Inclusive, domingo eu vou assistir a final. Corinthians. Vou lá quietinho no meu cantinho. Corinthians e Inter? Corinthians e Palmeiras, né? Final. Não, o Palmeiras. Tá falando do futebol feminino? Sub-20. Pensei que você estava falando do futebol feminino, no que é sábado. sábado tem Corinthians e Inter. Futebol feminino. No futebol feminino às 2 da tarde. E no domingo é Corinthians e Palmeiras no Sub-20. Achei até legal que o Márcio falou, paizão, que o Márcio é o gerente, né? O Márcio Bittencourt. Márcio Bittencourt. Vem aqui ver o jogo nosso aqui domingo, tá, que você dá sorte. Então eu vou lá. Márcio é demais. Márcio vai estar aqui com a gente. Vai vir com a gente aqui. Fantástico. Fantástico. Pô, doutor, aí, Joaquim. Obrigado pela presença aí. Muito obrigado, viu, doutor? Obrigado vocês dois pelo convite. Foi uma honra muito grande pra gente aqui colar aqui no Alambrado. A ideia nossa do Alambrado é imaginar um pouco da torcida, né? Hoje não tem mais Alambrado, né? Tinha na época do Pacaembu, hoje aquele vidrinho só em Itaquera. Alambrado é raiz. Que a galera... Não tem mais alambrado. Não tem mais em estádio nenhum, tem só nos estádios do interior. Rapaziada, muito obrigado pra você que acompanha a gente aqui no Alambrado Alvinegro. Tô com o Cascão aqui, ó. É nóis. Fala, Casca. É nóis, Corinthians. Obrigado obrigado pela audiência de todo mundo. Obrigado, Joaquim. Até a próxima. Nos veremos muito mais ainda. Muito mais. Eu que agradeço. Viu? Espero que não na sala de cirurgia. Sempre à disposição. E eu espero que não na sala de cirurgia. Não. Eu tô com um problema no ombro aqui. Não, vai tomar um café, porque médico fala, passa lá, é porque eu vou tá querendo... Valeu, rapaziada. Você que segue a gente aqui, continue seguindo a gente aqui nos nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok, aqui no YouTube também. Sabe aquele teu grupo de WhatsApp? Vai naquele teu grupo de WhatsApp, fala pra todo mundo que existe um canal que só fala do Corinthians, que é o Alambrado Alvinegro. A gente recebe pessoas importantes e ilustres como o doutor Joaquim Grava. Tô aqui com o Cascão, Rogério Micheletti, que é a enciclopédia viva do Corinthians. Tá com a gente participa também. Conosco aqui também. Às quartas-feiras de manhã ele tá com a gente aqui na resenha. Valeu, rapaziada, tamo junto. O Zeca também. O Zeca também, que tava com a gente aqui na conversa com o Vessone, o monstro Vessone. Cola no Alambrado e vai Corinthians, tamo junto. Valeu, pessoal. Obrigado, doutor.